Quando a gente fala de cartografia, a gente fala da área da geografia que está dedicada ao estudo dos mapas, ao estudo da representação espacial do ambiente em que a gente está inserido, não é verdade? Então, quando a gente começa a estudar cartografia, a primeira coisa que nós fazemos é estudar as coordenadas geográficas. O que é isso, as coordenadas geográficas? Como o próprio nome fala, é a maneira pela qual a gente consegue se localizar dentro de um mapa, né? Para isso, a gente consegue representar nos mapas linhas imaginárias que a gente chama de meridianos e de paralelos. Esses meridianos, eles são linhas imaginárias que estão localizadas na vertical, né? E eles delimitam espaços que podem ir ou para oeste ou para leste, entende? Os paralelos, por sua vez, eles são linhas imaginárias que cortam o globo, que cortam o nosso mapa na horizontal. E eles delimitam, né, o mapa em norte e em sul. Então, por exemplo, o meridiano mais famoso é o meridiano de Greenwich, que passa pela cidade de Greenwich, lá na Inglaterra, enquanto o paralelo mais famoso é justamente o Equador, que a gente vai ver no próximo mapa mais certinho. Aliás, nesses mapas que eu coloquei aqui já dá para ver o meridiano de Greenwich, assinalado aí pela imagem do meio, e o meridiano e o paralelo do Equador, né, que é extremamente conhecido. Nessa imagem aqui do lado a gente vê duas esferas, né, que estão traçadas por linhas imaginárias vermelhas, na qual as linhas imaginárias verticais elas dizem respeito aos meridianos, e as linhas imaginárias na horizontal elas dizem respeito aos paralelos, né. Como a gente pode perceber, os fusos horários, inclusive, eles são delimitados justamente por essas linhas imaginárias, né? No caso, os fusos horários, eles só vão ser delimitados pelos meridianos, né? E quando a gente está falando de localização, de coordenada geográfica, também entram dois novos conceitos que a gente vai abordar agora, que é o conceito de latitude e o conceito de longitude. O conceito de latitude, ele é muito parecido com o conceito de paralelo. Na realidade, ele é oriundo do conceito de paralelo, né? Ele diz respeito a essas linhas que estão nesse plano cartográfico, nessa projeção cartográfica, a essas linhas que estão na horizontal, né? E a longitude, ela está intimamente ligada com os meridianos, né? Ela está intimamente ligada com as linhas imaginárias que estão representadas na vertical, nessa projeção cartográfica. Mas quando a gente fala de longitude e de latitude, a gente precisa relembrar de um conceito da matemática, que é justamente o plano cartesiano. Sabe aquele plano onde a gente consegue representar as funções e tudo mais, que tem o eixo x e o eixo y, e mediante o cruzamento dos pontos a gente consegue traçar o gráfico de uma função? Então, da mesma forma, as coordenadas cartográficas, elas podem ser representadas nesse plano cartesiano, na qual a gente vai ter 4 quadrantes, né? As linhas verticais, como eu já falei, elas vão ser a longitude, enquanto as linhas horizontais, elas vão ser a latitude. A latitude, ela vai dividir o mapa ao meio, na horizontal. Tudo que estiver acima desse paralelo, né, que é o Equador, dessa latitude do Equador, será norte. Tudo que estiver abaixo do Equador será o sul. Enquanto a longitude, ela vai dividir o mapa em 2 metades. Uma metade para a esquerda e outra metade para a direita, né? Tudo que estiver à direita de Greenwich, que é esse meridiano que está no centro, essa longitude zero, vai ser chamado de leste, né? E tudo o que estiver à esquerda de Greenwich vai ser chamado de oeste, perfeitamente. Como é que a gente vai localizar a nossa coordenada, tendo como base a longitude e a latitude? Vai ser basicamente como um jogo de guerra naval, né? A gente vai cruzar as linhas e no ponto que coincidir, a gente vai saber em que grau da latitude está e em que grau da longitude está. Por exemplo, esse ponto C, ele está a 40 graus na longitude, né? A longitude é o vertical, ele está a 40 graus na longitude e ele está a 20 graus na latitude. Só que é 20 graus o quê? É 20 graus sul, porque a gente está falando de norte e sul, quando a gente fala de latitude. E a nível de longitude, são 40 graus oeste, né? Porque ele está à esquerda do meridiano de Greenwich. E é sul porque ele está localizado abaixo da linha do Equador. Por exemplo, o D, ele já não vai ser oeste, ele vai estar localizado na longitude 20 graus leste, e ele vai estar localizado na latitude 10 graus sul. Sul por quê? Porque está abaixo da linha do Equador. O A, ele vai estar localizado na longitude 100 o quê? 100 graus oeste, e ele vai estar localizado na latitude 50 o quê? 50 graus norte, porque ele está justamente localizado acima da linha do Equador. E por que vai ser oeste? Porque ele vai estar localizado à esquerda no meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal. E o B, finalmente, vai ser o quê? O B, como ele está à direita do meridiano de Greenwich, ele vai estar no leste. Então a gente vai ter o B como estando na longitude 80 graus leste, e como ele está acima do plano da linha do Equador, a gente vai dizer que ele está no norte. Então ele está localizado na latitude 40 graus norte. Então vamos só relembrar. A longitude, ela é o vertical, é aquilo que vai ter como parâmetro o meridiano de Greenwich, enquanto a latitude, ele é o horizontal e terá como referência o Equador. Tudo que estiver abaixo do Equador é sul, tudo que estiver acima é norte. Tudo que estiver à direita é de Greenwich, do meridiano de Greenwich, ou seja, vai ser chamado de leste, e tudo que estiver à esquerda do meridiano de Greenwich vai ser chamado de oeste, beleza? Agora, em relação às distorções e projeções cartográficas, o que vem a ser esse conceito? Então, quando a gente quer representar um mapa, a gente usa de artifícios
que são muito bem conhecidos, né? Existem diversas formas da gente representar um mapa de acordo com as nossas necessidades. Então, ao longo da história, foram surgindo diversos tipos de formas da gente colocar a geografia sob a forma de um plano, né? E surgiram, por exemplo, as projeções cilíndricas, as projeções cônicas, as projeções azimutais, e dentro dessas, né, nomeadamente da cilíndrica, surgiram muitas outras. Existem outras projeções bem famosas, como a de Peters, a de Mercator, a de Robinson, né? Que a gente vai falar tudo. Por exemplo, essa projeção que a gente está vendo aqui agora, essa aqui mais antiga, que parece um mapa bem antigo mesmo, ela é a projeção de Peters. Como eu vou explicar mais à frente, ela é uma projeção mais eurocentrada. O que isso quer dizer, eurocentrada? Como o próprio nome fala, né? Se a gente analisar a etimologia do nome, euro vem de Europa e centrada vem de centro. Então, a projeção de Peters, ela é uma projeção que favorece a Europa como centro do mundo, né? Ela era uma projeção muito produzida lá na época dos descobrimentos, na época dos descobrimentos navais e tudo mais, das explorações marítimas com navios, e que saíam da Europa, e por conta disso eles enxergavam a Europa como sendo o ponto mais importante, o ponto de referência para o mundo inteiro. Então eles colocaram a Europa como centro do mundo e o resto nas suas adjacências, nas suas periferias, né? E por conta disso que a gente fala que é uma visão muito eurocentrada, uma visão muito distorcida da realidade como um todo. Aumentaram bastante, enfim. A projeção cilíndrica, ela vai ser a projeção mais famosa e que a gente vai ver na maioria dos locais. Ela vai ser essa projeção aqui, na qual a gente coloca o globo terrestre dentro de um cilindro e a gente representa sob a forma de um plano, né? A projeção de Peters mesmo é uma projeção cilíndrica, do tipo cilíndrica, é aquela projeção a qual a gente está bastante acostumado, né? Por mais que ela não represente 100% fidedigno a superfície terrestre, ela é a forma menos distorcida, vamos assim dizer. A projeção cônica é aquela projeção na qual a gente projeta um cone em cima do globo terrestre. Como a gente vai ver, ela não é tão fidedigna assim, ela é usada para objetivos específicos, porque ela distorce bastante, né? No centro, ela fica mais ou menos parecida, né, com o que é, mas à medida que vai indo para as laterais, ela vai ficando bem distorcida. E a projeção azimutal, perdão, troquei a ordem, ela que já caiu no Enem e tudo mais, é essa circular aqui que a gente está vendo com um plano representado principalmente nos polos da Terra, né? Ela é uma projeção na qual o mapa ele fica em formato de círculo e é uma projeção usada para contextos extremamente específicos. Inclusive, a forma como caiu no Enem foi a representação dessa projeção azimutal no logo da ONU, não é? Da Organização das Nações Unidas. E ela serve principalmente para representar os polos, como eu já falei, o Polo Norte e o Polo Sul. Mas também pode representar qualquer outra parte do nosso planeta, mas ela distorce bastante à medida que a gente está indo para as laterais, muito mesmo. Perfeito. Essa aqui é a projeção de Robbins. Ela é a projeção mais utilizada nos dias de hoje e ela se baseia em conceitos matemáticos para representar o país. Então, os países, ela é a projeção mais fidedigna, a projeção que mais se aproxima da realidade, né? E é aquela projeção que está mais ligada com o físico mesmo, com a dimensão dos países tal qual eles são, né? A próxima projeção muito famosa é a projeção de Peters. Qual é a característica principal dessa projeção? Essa projeção, ela distorce muito os países, principalmente quando a gente começa a analisar a questão da quantidade de pessoas, mas a gente vai analisar tudo isso mais posteriormente quando a gente estiver falando de cartografia temática, mas ela é muito utilizada nesse quesito da distorção, né? A gente pode perceber que a África está completamente distorcida, a América do Norte também, a América do Sul, enfim, olha a diferença gritante entre o mapa de Robinson, né, que é o que a gente usa normalmente, e o mapa de Peters. Entende como há uma diferença absurda? Sim. E aqui a gente tem um mapa de Mercator, que é aquilo que justamente valoriza a Europa como centro de tudo, é aquela visão eurocêntrica. Olha só como a Europa está localizada no centro e todos os outros países estão nas adjacências. Se a gente for ver aqui, ela está localizada exatamente na longitude zero, né, que é justamente o meridiano de Greenwich. Por quê? Justamente porque ela está sendo representada como centro, como se ela fosse mais importante que todas os outros países. Entendeu? Então, agora passando para as orientações, né, que é a forma como a gente aguça a nossa percepção no espaço. Para isso, existe uma bússola muito famosa, né, uma forma de orientação muito famosa chamada Roda dos Ventos, né, que é justamente aquela maneira pela qual as bússolas utilizam para se localizar. Essa Roda dos Ventos ela é dividida pelas famosas coordenações, que é o norte, o sul, o leste e o oeste, tranquilo? Entre esses pontos cardeais, né, falei errado, pontos cardeais, existem pontos colaterais, né, que estão localizados justamente nos intermédios deles. Né? Por exemplo, a gente vai ter entre o norte e o oeste, a gente vai ter o ponto noroeste, errado, entre o norte e o leste a gente vai ter o ponto nordeste, entre o sul e o leste a gente vai ter o ponto sudoeste, e entre o oeste e o sul a gente vai ter o ponto sudoeste, né? Entre o sul e o leste a gente vai ter o ponto sudeste. Perfeito? Aqui tem uma rosa dos ventos mais aguçada, mais detalhada ainda, que ainda tem os intermédios entre esses. Por exemplo, como eu falei, a gente tem o norte, o leste, o sul, o oeste. Entre o norte e o leste a gente vai ter o nordeste, entre o norte e o oeste a gente vai ter o noroeste, entre o leste e o sul a gente vai ter o sudeste, entre o sul e o oeste a gente vai ter o sudoeste. Mas entre, por exemplo, o sudeste e o sul, a gente vai ter uma nomenclatura chamada sul-sudeste. Entre o sudeste e o leste, a gente vai ter uma nomenclatura chamada de este-sudoeste. Entre o nordeste
e o leste, a gente vai ter uma nomenclatura chamada de ex-nordeste. Entre o norte e o nordeste, a gente vai ter uma nomenclatura chamada de nor-nordeste. Entre o noroeste e o norte, a gente vai ter uma nomenclatura chamada de nor-noroeste. Enfim, assim vai. Essas não são tão importantes, né? Inclusive quase ninguém conhece, mas é importante a gente citar, né? Então, basicamente, os pontos cardeais, eles são norte, sul, leste, oeste. Os pontos colaterais, eles são aqueles que estão entre eles, o noroeste, o sudeste, enfim. E os intermediários são aqueles ainda bem mais específicos que eu acabei de falar. O GPS, Andressa, ela é uma forma muito utilizada hoje em dia de geolocalização. Como é que funciona o GPS? Basicamente, existem satélites lá em cima, que eles emitem sinais para a Terra, né? E eles também recebem esses sinais que a Terra emite para eles. No caso, a gente tem dispositivos eletrônicos aqui na Terra, como, por exemplo, o celular, o computador, e muitos outros que ficam constantemente emitindo sinais para esses satélites, sinais de localização, né? À medida que eles andam, à medida que eles se locomovem, até mesmo quando eles estão parados. O GPS, ele recebe esses sinais e envia de volta sob a forma de informações, entendeu? Considerando que o satélite, ele sabe de toda a localização da Terra e tudo mais, então ele envia essas informações que o celular ou qualquer outro dispositivo eletrônico enviou para ele retorna essas informações sob a forma de localização. Perfeito? Essa é apenas uma das funções do satélite, existem muitas outras funções. Agora, em relação às escalas cartográficas, existem dois tipos de escalas principais. A gente tem as escalas pequenas e as escalas grandes. Muita gente se confunde com isso. As escalas grandes, elas têm como principal característica o fato de elas representarem uma área bem menor, né? Mas, em contrapartida, por mais que elas representem uma área menor, elas representam essa área com muito mais riqueza de detalhes, né? Elas geralmente têm um denominador maior no que diz respeito a escala numérica, que é essa como se fosse uma fração, né? E as escalas pequenas, elas são o contrário, elas representam uma área bem maior, chega a continentais, a nível de países, mas a riqueza de detalhes ela é muito baixa. Então, por exemplo, essa aqui é uma escala grande, opa, voltou. Esse mapa aqui de Portugal e da Espanha é uma escala pequena, aliás, né? Esse mapa do Brasil aqui é uma escala pequena, porém, olha só, a gente não consegue perceber quase nenhum detalhe, a gente só vê as principais cidades e tudo mais. Agora, olha quando a gente vai para uma escala pequena, para uma escala grande, que é, por exemplo, essa escala aqui da figura 2, da figura 1, aliás. Olha como a gente percebe a riqueza de detalhes de Botafogo, a gente consegue visualizar as ruas, a gente consegue visualizar parques, casas, avenidas. Agora, ali na figura 2, quando a gente observa o mapa do Rio de Janeiro, a gente perde completamente a visão dos principais detalhes. A gente consegue só ver um monte de coisas desconexas, entendeu? Não conseguimos ver muita coisa. As escalas, elas podem ser representadas sob a forma de mapas, sob a forma de gráficos, elas podem ser representadas sob a forma de números, como, por exemplo, aqui a escala 1, 1 para 100 mil e a escala 1 para 250 mil. Geralmente, o número 1 que aparece na frente, ele diz respeito à medida que a gente faz no mapa. E o denominador que vem depois da fração, ele diz respeito à medida na vida real. Então, por exemplo, assim, na escala 1, 1 centímetro, né, no mapa, ele equivale a 100 mil centímetros na vida real. Entende? E a escala de baixo, né, a escala 2, 1 centímetro no mapa, ele equivale a 250 mil centímetros na vida real. Então, é como se a primeira escala que eu falei, ela fosse uma escala grande, e a segunda escala, ela fosse uma escala pequena, né? As escalas pequenas, elas têm denominadores muito, muito grandes, beleza? E o que significa esse 1, 2 pontos e 100 mil? Quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 100 mil centímetros na vida real, tá bom? Tá. Perfeito. Agora, quando a gente fala de fuso horário, é uma coisa que frequentemente cai no Enem, no vestibular do UNB e tudo mais. Lembra que eu te falei que a gente pode dividir o mapa em longitude e tudo mais, em meridianos? Então, os horários, eles baseiam-se justamente nos meridianos, né? A gente vai ter vários meridianos aqui divididos e cada meridiano ele vai ter um grau, vai ter 15 graus, né? A gente dividiu a Terra, o globo terrestre, que é 360 graus, em 24 meridianos. Por quê? Porque a gente vai ter 24 horas num dia como um todo, né? E cada meridiano ele vai ter como medida de ângulo 15 graus e ele vai corresponder a uma hora, né? A gente vai partir do meridiano de Greenwich, que é o meridiano principal, o meridiano que está na longitude 0. Quando a gente anda para a direita, ou seja, quando a gente anda para leste, a gente está adiantando horas. Então, por exemplo, se partindo do meridiano de Greenwich, eu andei 2 meridianos, eu fiz o quê? Eu adicionei 30 graus, ou seja, eu adicionei 2 horas. Eu adiantei, aliás, a palavra certa é adiantar 2 horas. Agora, por exemplo, se eu vou para a esquerda, ou seja, se eu vou para o oeste, eu vou atrasar 2 horas, entendeu? Então, por exemplo, se eu estou aqui em Portugal, e em Portugal está fazendo 4 horas da manhã, e eu vou para o Brasil, por exemplo, que tem 4 meridianos a oeste, eu vou fazer o quê? Eu vou ter de diminuir 4 horas, porque são 4 horas atrasadas, não é verdade? Eu vou ter de tirar de Portugal 4 da manhã, no Brasil vão ser meia-noite. Por quê? Porque ela tem uma diferença de 4 meridianos entre eles e meridianos para o oeste, ou seja, horas atrasadas, entende? Eu vou te mostrar uma questão mais aprofundada depois. Olha aqui, por exemplo, nesse mapa. Nesse mapa aqui, a gente tem os horários fracionados, os 24 horas fracionadas em vários meridianos, né? Cada meridiano com 15 graus e tudo mais. A gente vai ter a linha internacional da mudança de data. O que é isso? Quando a gente passa dessa linha, a gente muda de data. Perfeito? Então, basicamente, só para concluir, agora a gente vai ter uma parte da cartografia chamada cartografia temática, na qual a gente mexe com determinados aspectos do mapa para representar um determinado tema. Por exemplo, esse mapa aqui é um mapa muito famoso que cai demais no Enem, chamado mapa anamórfico. O que é um mapa anamórfico? É um mapa na qual os países e continentes
continentes são completamente distorcidos de modo a representar um determinado valor, uma determinada quantia ou qualidade. Nesse caso aqui, a gente está analisando a incidência de febre amarela nos continentes e nos países. E aqueles países que estão muito grandes, quer dizer que tem muita febre amarela ali incidindo. Aqueles países que estão finíssimos, como por exemplo, Estados Unidos, o continente da América do Norte e tudo mais, quer dizer que tem uma incidência baixíssima de febre amarela. Entende? Aqui a gente pode perceber que a África, ela tem um nível absurdo. A gente nem consegue ver a Europa, a Ásia direito, por de tão pouco que tem febre amarela lá, entende? Então aqui outro mapa anamórfico é esse aqui de baixo, né, que representa a incidência de população. A gente tem, por exemplo, outro mapa, esse aqui em verde, ele faz uso das cores para representar quantidades, né? Aquelas áreas que estão mais escuras, elas determinam uma intensidade muito maior de desenvolvimento humano, e aquelas que estão mais clarinhas, elas determinam baixo desenvolvimento humano, né? Representa o tema do desenvolvimento humano por meio da intensidade das cores. Essa aqui, ela faz uso de gráficos circulares para representar o determinado tema de estudos, né? Pessoas que têm doutorado, mestrado, especialização, graduação, sabe? E basicamente é isso. A gente vê gráficos maiores, principalmente no Sudeste, né? Em decorrência de ser uma área mais desenvolvida, tanto a nível econômico quanto a nível de estudos e tudo mais. E basicamente aqui a gente vai ter para finalizar, né, finalmente, as coordenadas, um mapa mental que eu encontrei na internet e achei muito interessante, que resume tudo. A gente tem as coordenadas geográficas, que dizem respeito a linhas imaginárias, né, que dividem a Terra em norte, sul, leste e oeste. Os paralelos, eles vão ser aquelas linhas horizontais, que vão ser representadas pelo Equador, né, que vão dividir o mundo em norte e sul, e vão estar associados à latitude. O meridiano, ele vai dividir o mundo em leste e oeste. O principal meridiano vai ser o meridiano de Greenwich, ele vai estar associado à longitude. Quando a gente fala de distorções e projeções, a gente vai ter projeção cilíndrica, que é essa aqui retangular, a gente vai ter a projeção cônica, que distorce bastante os lados, né, as laterais, a gente vai ter a projeção plana ou azimutal, que é essa projeção aqui mais circular, representada principalmente pelo símbolo da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que representa geralmente os polos terrestres, entendeu? As principais projeções que você precisa saber do tipo cilíndrica são a de Mercator, a de Peters e a de Robinson. A de Mercator, como eu falei, ela vai favorecer a Europa como centro de tudo. A de Peters, ela vai favorecer o hemisfério sul, entende? Ela vai distorcer os continentes, né? E a de Robinson, ela é a mais utilizada hoje. É essa aqui, muito famosa, que a gente vê em todo lugar e que ela representa de forma mais fidedigna os continentes, porque ela se baseia não em ideologias, mas em conceitos matemáticos. Em relação aos fusos horários, a gente pode ver que existem 24 fusos horários que correspondem às 24 horas de um dia. Cada fuso horário tem um dia, né, e representa 15 graus. Quando a gente anda para leste do meridiano de Greenwich, a gente vai adiantar as horas, ou seja, vamos adicionar mais uma hora. Quando a gente anda para oeste, a gente vai retardar, a gente vai atrasar uma hora, beleza? Em relação às orientações, a gente tem os pontos cardeais, leste, oeste, norte e sul, representados pela rosa dos ventos, pela bússola, pelo GPS. E, finalmente, em relação às escalas, a gente vai ter escalas numéricas, que são representadas por meio de fração, né, na qual o que está no numerador, ele vai representar a distância no mapa, né? Nesse caso é 1 centímetro no mapa, e o que está à direita vai representar a distância na vida real. Nesse caso, 50 mil centímetros na vida real. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na vida real. A escala gráfica é essa aqui, né? Na qual ela apresenta uma série de valores, e a gente mede 1 centímetro aqui, por exemplo, vale 50 metros na vida real. Tranquilo? E, finalmente, a gente consegue representar as escalas, classificar como sendo grandes e pequenas. As escalas grandes, elas têm uma área muito menor representada nelas, porém tem mais riquezas de detalhes, e o denominador delas é maior na escala numérica. E a escala pequena, ela tem uma área muito grande representada, mas perde os detalhes, e o denominador dela é muito menor. Tranquilo? Basicamente, esse aqui foi o estudo da cartografia. Agora eu vou selecionar os exercícios que a gente vai fazer, beleza?